Boa noite, estamos começando mais um Frente a Frente. Hoje vamos conversar com Diogo Jucá. Ele é músico, guitarrista, violonista, educador musical e cantor também. É o que a gente vai conversar com ele sobre os bastidores da cultura aqui em Araguaína. Vamos tirar dúvidas e saber um pouquinho mais sobre a vida dele. Diogo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Um lugar maravilhoso. Muito boa a iniciativa de vocês estar trazendo pessoas aqui da cidade para bater esse papo. Eu tenho acompanhado, tem ficado muito legal. Você é natural de Araguaína? E sou filho daqui dessa terra. E como que começa esse lado musical seu? Conta pra gente. Bom, meu lado musical, minha irmã tem muita culpa nisso daí, né? Ela já não está aqui com a gente, mas ela foi uma das pessoas até... Eu costumo falar que tem, na minha vida, 4 mulheres importantíssimas, né? Minha mãe, pro lado de empreendimento, que ela era uma empreendedora nata. A minha irmã, que foi quem me ajudou na minha formação, em tudo. Como pessoa, musicalmente, ela que falou assim, a gente frequentava a igreja e queria tocar e sempre o pessoal ficava enrolando. Ah, não, a gente não pegou a música. Ah, a gente perdeu a fita, que isso é da época da fita cassete, né? Aí, uma vez ela chegou para mim e falou, vamos acabar com essa desculpa e aí vamos aprender a tocar. Ela foi pro teclado, eu fui pro violão e assim a gente enveredou por esse lado e eu fiquei mais tempo, ela depois virou professora e tal, eu continuei com a carreira de músico, professor, educador, né, igual você mencionou, e hoje formado em música também pela UFT, pela primeira turma de música da UFT, tive essa dádiva aí. E trabalhando com minha escola, tem uma escola de música onde eu dou aula de violão e de guitarra. E também trabalhando com aulas de música lá com o Grupo Arte Palco. Além da sua irmã, tem mais alguém na família que tem a música na veia? Não, engraçado é isso, porque assim, lá em casa a gente tinha muita música o tempo todo. A minha irmã também fez curso de inglês, e aí a gente, na década de 80, ficava ouvindo rádio. Era de ficar o dia todo ouvindo rádio e gravando as fitinhas. E também, assim, minha mãe tinha muito disco, uma discografia grande lá, muitos LP do Roberto Carlos e tal. Então, assim, a gente tinha um costume em casa de ouvir muito. E a música também ajuda muito quando você tem intimidade com música, de escutar. Eu tenho muitos amigos que eu falo isso. O cara às vezes não toca, mas eles conhecem tanto de música e de outros, de artistas em geral, e que eu falo para eles, cara, vocês são mais músicos do que muito músico por aí. Então ajuda, isso auxilia muito. Então na minha infância e adolescência a gente teve a oportunidade de ouvir muita coisa, partilhar com alguns amigos também. E o que você ouvia na sua adolescência? Bom, aí até 12 anos, porque também tem um detalhe. A gente tinha uma casa onde a gente frequentava... A gente não frequentava igreja nem nada. E do nada a mãe, não, vamos para a igreja. Ela descobriu a pólvora. Sim. E aí veio com aquela coisa de que implantar a igreja aqui dentro e tal. E aí nisso também cortou rádio e a gente passou a ouvir só música gospel. Então também perdi muita coisa na década de 90 por conta disso. Era a rebeldia que às vezes eu ouvia. A primeira vez que eu ouvi, por exemplo, o Black Album do Metallica, foram amigos da escola, que na casa deles a gente ia fazer algum trabalho, aí eu, porra, esse disco é legal, eu nunca tinha escutado. Então parei um tempo de acompanhar, mas na infância, até os 12 anos, tinha Michael Jackson, todas as trilhas de sonora de novela lá em casa tinha os LPs, a mãe comprava, discografia do Roberto Carlos, ela gostava muito, tinha. Então a gente ouvia muita coisa. E ouvia a rádio, que a rádio também, música pop, em geral, rock dos anos 80, a gente consumia bastante. E quando foi a sua primeira apresentação assim, no público? Quando você teve esse contato? O que você achou na sua primeira apresentação? Bom, primeiras apresentações, na época que eu comecei a tocar, estava na igreja, então foram na igreja, né? Uhum. Aí era um caos, assim, você fica aquela... doido quando você vê o público na frente. Hoje em dia, bem tranquilo. Agora, depois que eu passei um certo tempo que eu fui dar aula de violão, aí trabalhei com aula de violão popular no Sesc, montei minha escola, e eu tive um convite para
começar a tocar com banda, mas banda secular. Aí até foi uma banda que tinha uma dupla, que tinha aqui o Igor e Hugo. Uma dupla que fez muito sucesso aqui. A gente tocou uma campanha de 2002, campanha política, quando ainda tinha comícios, né? Os showmícios. Era muito sucesso na Era época, né? bom demais. Aí, nada é por acaso, né? Essa época, por exemplo, a gente viajou o estado todo. Então eu até falo lá em casa que foi meio que um preparatório, um pré-vestibular ali, para depois eu virar representante comercial, conhecer todas as cidades do estado. Então, nessa época, eu tive a oportunidade de rodar desde o Bico do Papagaio até Gurupi. A gente Como representante. Primeiro com o Igor e Hugo. Ah, Né? sim, Aí sim. depois eu até trabalhei Tocantins, Goiás e Distrito Federal, quando eu já passei para ser representante. Mas eu tive esse preparatório com a dupla. Sim. E ter a oportunidade de conhecer as cidades do estado trabalhando na campanha política, tocando, né? Então, assim, aí eu já peguei públicos maiores, a gente abriu para artistas grandes aí, nível nacional, e aí foi bem legal, aí outra experiência. Isso também trouxe um know-how e também, assim, acabou aquela timidez, né? Acabou aquela coisa de você ver o público e, nossa, meu Deus... As primeiras vezes você trava, né? Mas depois fica mais tranquilo. E como foi esse chamado para ir para a sala de aula, ensinar as pessoas aquilo que você aprendeu meio que naturalmente? Eu já tinha alguns alunos em casa. Eu estava tocando ali, e aí alguns amigos da minha irmã também. Eu quero pegar aula de violão com você. E aí começou a surgir aquela coisa de dar aula em casa, né? Com isso, um amigo que ele foi para Cuiabá, ele dava aula no Sesc, ele falou: Diogo, tá pintando uma vaga para professor de música lá, e eu vou te indicar. E nisso aí eu comecei a trabalhar no Sesc por indicação dele, e de lá para cá foi só subindo, né? Foi bem melhor, que aí veio depois minha escola, e a gente desenvolveu um método, eu tenho um método de aula, assim, próprio, né? Uma metodologia que eu sigo de acordo com o que eu aprendi ao longo dos anos e dessas experiências com os alunos de testar e ver como que funcionava, o que era melhor, que eu via que desenvolvia mais. E aí a gente foi um tempo trabalhando e de lá para cá formei em música, veio só aumentando os trabalhos, melhorando cada vez mais. Nessa sua passagem lá pelo Sesc, com as aulas de violão, o que foi mais marcante para você dessa experiência que você teve ao entrar lá? No meu caso, quando eu dava aula em casa, era individual. Então você tem uma aula totalmente diferente. Até porque você tem que lidar com aquele horário, às vezes você até avança um pouco o horário, Sim. então você passa a ter mais profissionalismo. Segue um planejamento, né? Planejamento, tudo. Você tem que ver. Tem turmas diferentes e você tem que nivelar, você tem que saber também comunicar com a pessoa, porque nós somos singulares. Sim. E acaba que você tem uma forma de absorver diferente de outro. E aí você tem que adaptar a linguagem para outras pessoas. Aí nisso, assim, o vocabulário melhorou, a percepção melhorou, porque você começa a visualizar, tá dando certo isso aqui, não. E é até legal também, Wally, porque algumas vezes eu tenho partilha dos próprios alunos. Outro dia mesmo eu estava dando aula e aí falando sobre o alfabeto e você linkando com as notas, porque o A é lá, o B é Si. Sim. Aí chegou no G, por exemplo, aí o G é Sol, aí as meninas lá, o girassol, eu pronto, aí já peguei, lembra do girassol que o G é Sol. Então você vai pegando também algumas coisas no dia a dia. Foi muito bom. E quanto tempo você já dá aula já? Bom, aí eu trabalhei no Sesc por 1 ano. Depois disso, eu montei minha escola. A gente vai ficando mais... Não, vislumbrando, né? Não, vou aumentar os negócios aqui. Aí... Mas você sempre quis montar sua escola desde o início que entrou lá no Sesc? Não. Eu vi a oportunidade. Que teve esse start? Eu vi a oportunidade porque aí eles tinham mudado o formato, né? E aí todo mundo virou PJ e tal. Aí o negócio ficou mais assim, eu não, vou
vou mudar aqui os ares. Teve uma certa evasão na época também, né? Aí a gente viu, assim, todos os professores que davam aula de todas as modalidades lá, a gente viu, assim, que estava tendo uma evasão, aí eu dei um estalo de, não, vou montar uma escola para mim. Porque muitas pessoas procuraram, eu queria continuar, ou então pais e mães chegavam para mim e falavam, eu tirei por conta disso. Parece que entre os anos 90 e 2000 teve um boom de procura por escolas, né? Era de bem música. maior do que hoje. E aí, nisso, eu fui e montei... E tínhamos o SESI aqui, que era uma escola grande, de notoriedade, que o SESI formou músicos maravilhosos na época. E também, aqui, até hoje, são, assim, tidos como excelentes músicos. A safra dessa época aí, olha, é maravilhosa. A gente tinha muita gente boa, inclusive tinha muita banda boa aqui também. Então, isso provocava um pouco. Eu lembro que em 99, que minha mãe pegou e falou, vamos fazer aula de música, você e o seu irmão, Marcelo. Uhum. E aí foi procurar e era uma demanda muito grande. Lá em Goiânia tem a escola Veiga Vale, então a gente ficou numa lista. Eu acredito que ficou uns 3 meses nessa lista para poder conseguir a vaga, porque tava uma demanda grande. Eu acho que também é fruto do filme Titanic, né? Porque muita gente se apaixonou por os músicos, a música. Era todo um contexto diferente, né? A gente vê hoje o que toca na rádio. Não tem algo que instiga também muito a musicalidade. Sim. Eu tenho alguns alunos fantásticos que eu fico assim, até um beijo para eles que quando estiverem me assistindo aí. E eu adoro ver assim, o desenvolvimento e a fome de aprender a tocar. Porque te tira de celular, te tira de um monte de coisas ruins, ou caminhos ruins, né? A música, a arte, a cultura, ela transforma a vida da gente. E eu gosto de falar isso para eles. Transformou a minha vida. Eu era um cara super tímido, um cara introvertido, um cara que, assim, não tinha muitas habilidades. E a música me proporcionou isso. Claro que tem também, igual eu tava falando, tem a minha mãe, a minha irmã, até minha esposa também, que me instigou e me ajudou muito. E a minha filha, recentemente, que aí é outro aprendizado. Então, assim, mas a música, ela me proporcionou muitas coisas boas. E eu gosto de passar isso para os alunos. E muitos absorvem isso, é bem legal. Quando você vê de florescendo e os frutos crescendo, é muito, muito bom, muito gostoso você ver isso. E qual o momento da sua vida que você percebeu que queria viver da música também? A pandemia foi um marco, divisor, né? Foi um divisor de água. Porque eu estive no seguinte, nessa época que eu estava no SESC, aí eu montei minha escola, tive problemas com a escola, não soube administrar ela também, muito bem, e aí eu fui e montei uma lan house. Nisso aí eu tive um sucesso bom, um network maravilhoso, tenho amigos daquela época, tem uns que eu vi criança que hoje são grandes advogados aqui, médicos e tal, que a gente vê na rua. Ganhou o apelido do Tio da Lan House? Tio da Lan House, cuidávamos de muitas crianças lá, que os pais deixavam, confiavam na gente. Minha esposa trabalhou comigo lá, então a gente se dedicou para isso. E com isso eu tive um hiato na música também. Entre 2003, quando eu comecei, até 2009, que foi o retorno. Então, eu tive esse hiato. Aí, em 2009, eu fui tocar com o Rogério e Reginaldo, fui tocar com algumas outras duplas daqui, recebi um convite que eu estava parado, não tinha instrumento. E aí, na época da Lan House, surgiu uma oportunidade de comprar uma guitarra, que era uma guitarra do Valber, lá do Arte Brasil, do Caixa Samba. Descobri que essa guitarra estava parada lá, fiz uma proposta pro Valber e isso me trouxe de volta para a música. É uma guitarra assim que tem uma história muito grande, que até eu tenho preparado, eu tenho um vídeo próprio para isso aí, que tem uma história com essa guitarra e do início dos meus estudos também na música, que envolve essa guitarra também, e pessoas daqui da cidade. E aí isso marcou a minha volta, meu retorno. Eu comecei a tocar como sideman mesmo, acompanhando duplas daqui. Depois, quando chegou em 2009 ainda para 2010, um amigo meu, o Renato, me chamou para a gente montar uma loja. Aí chegamos a ser sócio de uma loja, trabalhei com essa loja um tempo. Loja de instrumentos musicais. A gente era ali na Prefeito João de Souza, perto do Tentem. Sim. Red Music.
E ficamos um tempo, trabalhei com música, até que recebi um convite também. Cheguei a gerenciar a Songs por um tempo, a outra loja que tem aqui, e recebi depois um convite de uma empresa importadora, que aí você vai criando um network, né? Só foi ampliando. Eu passei aí para São Paulo, feira de negócio, de música, Brasília, e nisso também despontou um pouco o interesse do pessoal de lá e me convidaram para ser representante comercial. Sim. Aí nisso eu... Mas você já tinha saído antes de Araguaína para outros lugares? Não, igual eu falei, só viajando mesmo com a dupla, as duplas aqui. E depois, viajando, saindo daqui, a negócio, feira de negócios. Então a música te levou para outros lugares. A música que foi o que me transportou para outros locais. Sim. E nisso, quando eu fui trabalhar de representante, primeiro eu peguei o estado Tocantins. Eu fazia, inclusive no início eu não tinha nem carro, fazia de van. E aí fui trabalhando. Agradeço muito a muitos clientes que foram fiéis comigo e ajudaram muito nesse crescimento. Tinha uma carteira grande de Até clientes? que não. Depois que foi aumentando, porque aí eu fui pegando outras habilidade empresas, também. E isso também, né? Porque assim, eu tinha já um bom papo para negócio. Sim. Mas aí você também tem uma abertura de mercado, você ser novo naquele mercado e você ganhar a confiança também do cliente é um pouco diferente, requer um certo tempo. Sim. Mas teve cliente lá, por exemplo, a Lúcia e o Alberto da Toca do Som. Agradeço demais eles, cara, porque assim, toda vez que eu ia lá, às vezes... não, ainda tenho coisa sua no estoque, mas eu vou comprar, só porque você veio aqui para te ajudar na gasolina. Então, assim, sempre eu cultivei amigos também nessa área de representação e ampliei para Goiás e Distrito Federal. Aí veio a pandemia. Durante a pandemia, todo mundo parado e tal. E o que acontece? O mercado musical, ele teve, de certo ponto, em algumas regiões... Eu trabalhava, por exemplo, com umas empresas igual Cássio, teclados, calculadora, relógio e tal. A Cássio é grande, é uma empresa multinacional, né? E a Cássio, durante a pandemia, teve um crescimento em todo o Brasil. Por quê? Por exemplo, o pessoal estava em casa, queria aprender a tocar alguma coisa, passaram a comprar pela internet. Até produzir músicas também, né? Começou a produzir em casa, a criar estúdio, estudar, montar estúdio, né? E isso, você viveu essa época, você sabe que assim, foi uma época onde a gente estava no ócio ali parado. Você usou muita criatividade nesse período? Demais. E aí nisso eu percebi que foi também a época que eu passei a trabalhar mais diretamente com projetos culturais. Que aí eu estava em casa, aí comecei a ver, Lei Aldir Blanc. Deixa eu ver o que é isso. Aí a gente, às vezes, aqui em Araguaína, não pegava os editais a tempo para você produzir alguma coisa. Quando ficava sabendo, já tinha passado o prazo. Ou passou, ou faltavam 3 dias, por exemplo, para encerrar. Então, concentrava muito ali no núcleo de Palmas e tal. Então, com a pandemia, não. A gente ficou sabendo de tudo, porque estava todo mundo ali online, parado. E aí eu vi essa oportunidade de que o mercado cultural era muito bom. E eu não ia precisar, por exemplo, ficar fazendo 5.000 quilômetros que eu fazia às vezes por mês, que eu tinha que sair daqui de Araguaína, fazer uma rota para Goiás, não tinha como voltar naquela mesma semana, por exemplo. Aí eu tinha que já marcar com os clientes, agendar para fazer aquela rota, fazer o Distrito Federal, voltar ainda fazendo o Tocantins. E às vezes eu passava 25 dias fora de casa. Tava com a filha recém-nascida. Aí eu fiquei pensando, daqui a pouco ela vai me chamar de titio. Em vez de pai, né? Em vez de pai. E a minha mãe estava doente. Minha esposa cuidando da minha filha, da minha mãe e tal. Deixa eu Então na pandemia você se encontrou. Me encontrei. Aí recuei, retraí e passei a visualizar a produção cultural e trabalhar com cultura. E é difícil esse mercado? É complicado aqui? Como que funciona o mercado aqui em Araguaína? Tem um detalhe bem legal, assim, que a gente tem conseguido, através de alguns projetos, mostrar para os artistas locais que é tranquilo. Ano passado, por exemplo, eu e o George, que é o diretor do Arte Palco, a gente fez um curso de elaboração de projeto cultural. A gente ofertou junto com a Secretaria de Cultura, a gente fez para vários artistas daqui. E foi muito legal, Arley, porque a gente viu gente que ficava às vezes falando esse negócio é tudo carta marcada.
É o pessoal do contra. A galera às vezes era do contra e ficava falando que, não, isso aí tem uma panelinha. Ah, esses caras que vivem aí da cultura que tá sempre ganhando edital. Vai lá não, que tá pedindo muito documento. Aí é o que a gente mais ouve, né? Isso. Porque assim, a gente tá mexendo com dinheiro público. Tem que prestar conta direitinho, tem todo um processo. E aí, o que aconteceu? Nesse curso que a gente fez, muita gente que tinha esse pensamento, essa linha de raciocínio, fez e ficou meio assim, ficava lá com um pé atrás. Deixa eu ver como é que é esse negócio. E passou. Teve cara que passou, e aí a gente ficou, e agora? E aí, o que você achou? Aí, tem cara que inclusive tá na Rouanet já. Sim. Entendeu? Que já é outra coisa mais complicada, que às vezes tem muita gente, até falar disso, tem muita gente que complica e fala, essa Rouanet e tal. A Rouanet, ela é um pouco complexa, porque assim, ela requer, para você passar na Rouanet, é relativamente fácil. Você tem um portal lá do MINC, onde você vai submeter o teu projeto, beleza. O problema é o seguinte, você captar o recurso, ele não é um recurso igual, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, ou Paulo Gustavo... Já vem um recurso. Tem um recurso, você participa do edital, você tem lá as normas, aí você tem que produzir um projeto, fazer o projeto bonitinho, com objetivo, justificativo e tal. E tem um pessoal, um grupo de pareceristas que vão analisar o teu projeto e vão dar nota. E aí, mediante essa nota, dependendo da quantidade de vagas, você vai habilitado. Agora, na Rouanet, não. Você tem lá, beleza, teu projeto, o MINC aprova. Só que aquele dinheiro não vem. Você tem que... atrás dos patrocinadores. Você tem que ir atrás captar. Você tem que pegar lá e tem umas empresas de acordo com tem uma norma. Você tem uma empresa de tal porte que você tem que ir lá e captar aquele dinheiro. Eu fiz um projeto aqui de 100 mil para circular em tantas cidades e tal. Beleza, foi aprovado. Agora vai atrás desses 100 mil. Aí você tem que procurar um empresário grande que ele vai ter o quê? Dedução fiscal. O dinheiro de imposto vai ser revertido nesses 100 mil. Mas não é um dinheiro que vem direto do governo. Sim. O pessoal usa até isso, às vezes, contra a cultura, para dizer que, Rouanet, tal. Não, mas é fácil aqui a pessoa ir atrás do patrocínio depois dessa polarização da política? Buscar, assim, é meio complexo por conta disso. Essa polarização atrapalha um pouco, porque muita gente, às vezes, não visualiza isso como benéfico. Tem aquela rusga ainda, mas é bom para a empresa. Porque você vai estar ajudando cultura, a sua empresa está vinculada, vai estar aparecendo lá, vai ser divulgada. Só que aquela coisa, por que às vezes um grande nome ele capta o recurso mais fácil? Porque, por exemplo, eu posso colocar lá um projeto que eu fiz de um trio de blues e tal, onde eu coloquei lá 200 mil, eu vou fazer tantos shows, até por Goiás e tal. Beleza. Aí chega alguém, vou dizer um nome, por exemplo, Gustavo Lima, com 200 mil também para fazer um show, tal. A empresa lá, eu só estou fazendo suposição, mas a empresa, ela vai querer bancar a minha banda ou bancar o Gustavo Lima? O que é que vai ter mais visibilidade para ele? É claro que vai ser o Gustavo Lima. Então, o que atrapalha muitas vezes é nisso. Você tem que ter algum parceiro comercial que encare isso, porque não vai ser todo mundo que vai querer investir no seu projeto. A gente está entrevistando aqui o Diogo Jucá. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos voltar com mais entrevistas aqui com ele no Frente a Frente. Voltamos já já. Araguaína agora tem um estúdio completo de podcast. Estrutura profissional, som impecável e vídeo de alta qualidade. Mais que um estúdio, somos uma ferramenta de posicionamento e autoridade para o seu negócio. Para debatermos vários assuntos, não só de direito, mas também do mundo de negócios. Grave seu podcast, gere conteúdo de valor e posicione sua marca com qualidade profissional. Acesse estudiosigame.com. Toledo Fibra traz
temos uma super novidade para você. Agora você pode personalizar seu plano com Globoplay, Premiere, Telecine, Max, Deezer e muito mais. Planos a partir de R$ 99,90 e velocidade de até 1 GB. Roteador incomodato e suporte 24 horas. Não fique de fora dessa. WhatsApp ou ligação 0800 411 2300. Consulte o regulamento. Toledo Fibra, transformando conexões em emoções. Tá na correria e quer um almoço rápido e saboroso? Venha para Vegas Conveniência. Ambiente climatizado, bife acebolado e ovo frito para dar aquela reforçada. E tem um estrogonofe cremoso que você vai adorar. De segunda a sábado, Vegas Conveniência. O seu almoço é aqui. Posto Ipanema, em frente à Desbrava. O Frente a Frente está de volta hoje, recebendo aqui o Diogo Jucá, ele que trabalha com música, ele que é da parte artística aqui da cidade de Araguaína. Estamos aqui tirando dúvidas e também sabendo mais um pouquinho sobre a vida dele, a trajetória dele. Diogo, a gente, antes de ir para o intervalo, a gente estava falando sobre as leis, os editais para participar desses incentivos culturais. Qual que é a importância do empresário aqui da cidade quebrar um pouco o preconceito e poder ajudar esses artistas locais aqui, ganhar um destaque e também trazer mais obras culturais para a nossa cidade? Nos últimos anos até tenho visto assim, um pouco mais de incentivo nessa parte, né? A classe empresarial, que eu vejo até que tem que assim, visualizar um pouco dessa valorização, são os próprios locais onde a gente tem a oportunidade de se apresentar. Isso é também um pouco falha também da nossa classe social, porque a gente não se profissionaliza da forma correta. Por exemplo, na questão dos editais, as leis de incentivo que a gente tem hoje em dia para a cultura, nossos colegas às vezes esbarram nessas burocracias. Então, às vezes também, por exemplo, uma empresa vai contratar, ela precisa que você emita uma nota fiscal. Aí você vai topa com um artista que hoje não tem nenhum MEI formado. Então, há necessidade também da nossa classe voltar os olhos para isso. Entender que a gente está numa era diferente, que o mundo mudou, que a gente... Que tem que ter um CNPJ. Isso, você tem que ter um portfólio. Essa vida jurídica organizada, né? Nas leis, por exemplo, a gente percebeu, igual eu falei do curso, né? Teve uma melhora, mas ainda tem uma dificuldade de certas pessoas para elaborar um projeto, porque é como se fosse um trabalho acadêmico, onde você tem que colocar justificativa, objetivos gerais, você tem que montar um cronograma de execução, você tem que mostrar lá que você tem um prazo para executar de tanto a tanto, saber que existe a pré-produção, a época que você está executando e após, que inclusive você tem que prestar conta. E nisso, a Secretaria de Cultura aqui ajuda demais, cara, dá muita... Incentivo, né? Muita ajuda para os artistas locais. E você faz consultoria para essas pessoas, para tirar as dúvidas? A gente ajuda, por exemplo, eu tenho participado de muito projeto, ajudando também as pessoas. Até o pessoal às vezes fica, quanto é que você cobra? Eu não, eu quero trabalhar junto com você. Vamos fazer o projeto aqui e a gente trabalha junto. Então, eu participo de muitos projetos aqui na cidade. Tenho gratidão imensa por essa procura também. Porque é gratificante você ver o outro crescendo também. Não só, eu não tenho esse egoísmo, eu gosto de ver a classe toda crescendo. Isso é muito legal. A gente tem visto isso. Muita gente, e é bom você ver alguns alunos, igual a gente teve do curso, professor... meu projeto passou e tal, isso é muito legal, porque é como se fosse um filho seu também ali. Aquele projeto também... Você viu nascer, acompanhou, né? Você estavam ali acompanhando junto com a gente o material e absorveram aquele conteúdo e conseguiram entender como é que faz. E as pessoas, elas conseguem entender o fundamento desses projetos para poder ganhar o benefício, né? Vamos falar assim. Elas pegam a mensagem do que se trata. Isso é uma coisa que a gente fala muito também. Eu gosto sempre de passar para o pessoal que um projeto cultural, por exemplo, eu sou músico, eu tive um projeto aprovado de fazer 3 shows e tal.
É uma oportunidade ímpar que eu tenho, que eu não vou ter que tirar dinheiro do bolso ou não vou precisar correr atrás de patrocínio, vou ter que ir ali pegar a pastinha e pegar o sol quente do jeito que está quente para ir captar esses recursos. Eu preciso de 500, entra com a cota de 1.000. Então, ficar gastando tempo com isso. Na lei, tem esse benefício quando você é contemplado, porque você tem o seu projeto aprovado ali e você já tem aquele montante para fazer uma boa produção, às vezes com um valor de cachê bem melhor do que geralmente é praticado no dia a dia, quando você é contratado no dia a dia. E aí, o que acontece também, que é uma coisa que a gente sempre dialoga com o pessoal. Gente, isso aqui, foca no teu trabalho, faz um baita trabalho, cria um portfólio bacana para você ter oportunidade de mostrar que você pode fazer algo melhor do que às vezes você faz no barzinho, por exemplo. É um trabalho de formiguinha, né? É. E que você não vai comprar um carro com aquilo ali, nem uma moto. Mas você vai ter um bom lucro, você vai ter um cachê Uma visibilidade. bom, e uma visibilidade bem maior. Você vai poder fazer um tráfego pago, você vai poder divulgar melhor seu trabalho, você vai poder contratar uma equipe de iluminação boa, uma equipe de fazer palco, locação também de equipamentos bons, de qualidade, que às vezes no dia a dia você não tem. Então, os projetos culturais são bons por causa disso. Mas a pessoa que tenta entrar no projeto já para arrecadar um dinheiro imediato, ela já acaba se frustrando ali, né? Porque é um trabalho que vai sendo construído ao longo tempo e a pessoa às vezes quer entrar ali no imediatismo e acaba... achar que aquilo ali já vai dar gol. Não, isso aí também tem que ter consciência desse detalhe, né? Porque você vai construir a sua imagem, ele vai melhorar e potencializar o seu trabalho. Os projetos culturais, sempre a gente trata dessa forma. Eu gosto de visualizar isso. Eu tive a oportunidade de fazer grandes projetos bem bacanas. O primeiro que eu passei foi logo no nível do estado. Eu tive 40 alunos da rede no estado todo, artistas do estado todo, onde eu dei aula de marketing digital para os artistas. Durante a pandemia, a gente tinha encontros todas as terças-feiras, por 2 meses. E lá eu pude explicar desde o que é uma resolução, porque você imagina, os artistas, todo mundo na pandemia parado, você sem dinheiro para nada, você vendo os caras fazer live e tal para todo lado, e ninguém tinha portfólio, ninguém tinha noção de nada, não tinha dinheiro, não estava fazendo show. Aí como você contrata uma agência e fiz um curso voltado para isso. Como que você filma, como você usa rede social, como que o Instagram funciona, como que o Facebook funciona, que aí eu já vim com um lado também de especialidade em marketing que eu tenho, né? Sou formado em administração, eu tenho marketing também. Então você já tem essa habilidade do organizacional ali. Aí já foi ajudar eles. Gente, enquadramento, regra de 3 aqui, vamos fazer isso aqui. Então, assim, tudo isso, o que acontece? Vários alunos desse curso hoje estão aí despontando. Em todo edital os caras são contemplados. Tem um bom material hoje. Então, tem frutos. E a gente só vem fazendo cada vez mais projetos melhores, otimizando mais. Eu fiz também um de podcast recentemente no município, onde até o secretário de Cultura esteve com a gente levou cantora lá. Eu sempre vejo ele lá no FNT passando por lá, vejo que ele é muito participativo, sim, né? Muito ativo. Hoje a gente tem um secretário que ele é uma pessoa da cultura, que vive cultura, que está junto com a gente, que recebe a gente, que você vai lá, se você marcar... Tá no meio das pessoas. Tá no meio das pessoas. Então isso é muito legal também para a nossa classe. E Diogo, qual é a importância da pessoa que tá nessa atividade artística buscar qualificação? Aqui em Araguaína existem locais que as pessoas possam procurar lugares para se qualificar, para pegar mais experiência, até mesmo um certificado? Por enquanto, a gente ainda está carente disso. Eu até estou com alguns produtos digitais para ver se ajudo porque agora, provavelmente outubro, final de setembro para outubro, já começam a abrir os editais da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc, que a previsão é para agora. Então, a nível de Brasil, já vai começar a movimentar isso. Então, já pensando nisso, eu estou com um material preparado já para poder ajudar o pessoal com um livro só sobre elaboração de projeto,
prestação de conta, que é um outro detalhe que os amigos da secretaria repassam para a gente, tá muito falho em prestação de conta. Porque é aquela coisa, você tem que recebeu, tem toda aquela burocracia, beleza, recebeu a verba, você não pode sair gastando dinheiro sem você designar para aquele fim detalhado lá, com a nota fiscal devida daquele serviço, tudo, de todas as pessoas que estão trabalhando junto com você, que estão ali colaborando no projeto também, eles têm que emitir a nota de serviço para você. Então, tem que ter muito esse cuidado. Então, outra coisa que está pegando muito é a acessibilidade, porque o pessoal acha que acessibilidade é só rampa de acesso. Ah, não, tem umas rampas nos colégios, vou fazer uma apresentação no colégio, lá tem rampa. Não. Você tem a parte de libras, de audiodescrição. Nossa, eu, por exemplo, na UFNT, eu já chorei de ver assim, uma pessoa deficiente visual emocionado de ver a gente fazendo audiodescrição, de ver que ela tá ali. Porque você se imagina, você fechar o olho e a gente tá conversando aqui, a pessoa não sabe que eu sou uma pessoa branca, que uso barba, que eu tô de camisa azul, que você tá de óculos, que você tem barba. Então, assim, a gente tem que aprender a incluir essas pessoas. Elas têm que participar também dos eventos culturais que a gente promove. Não é restrito só para, eu conheço o Diogo. Não, a gente tem que trazer toda a comunidade. A cultura é universal, né? É uma coisa também que estão exigindo, que eu estou achando bem legal, estão descentralizando não só as cidades, por exemplo, o Estado de Tocantins, o último edital da Aldir Blanc, ele foi dividido em regiões. Sim. Ficou Araguaína, região norte, Palmas e Gurupi, o sul. Só que Araguaína, por ser uma cidade, comparar com Santa Fé, Muricilândia, Wanderlândia, é um polo bem maior de cultura. A gente oportuniza muito mais, a gente tem mais eventos. Tem muitos deputados já trabalhando para criar a região metropolitana aqui de Araguaína, né? Que isso vai melhorar bastante, porque quando o governo federal for destinar alguma verba, essas cidades que são região metropolitana, elas as primeiras a ser elas vão ser atendidas. Né? Então, com o que eles fizeram? Araguaína tinha um peso menor. Se você era de Muricilândia, por exemplo, você tinha uma pontuação extra. Sim. Isso é muito legal. Tem gente que fica assim torcendo o nariz, só que se a gente for olhar, eles não têm às vezes a oportunidade que a gente tem. Então eles têm que ter um equilíbrio. Isso aí para equilibrar é necessário. E Diogo, aqui na cidade tem muitas casas de eventos onde o artista pode participar. E, além disso, aonde estão os artistas de Araguaína? Aonde encontrar os artistas de Araguaína? Esse é até um ponto que deu uma polêmica doida quando eu fiz o meu podcast, porque eu falei, por exemplo, sobre cachê e couvé. Aqui a gente é muito carente, principalmente quem acompanhou sabe do que a gente falou lá. Tem casas, inclusive, assim, onde tem serviços caros, comida cara, e cobra couvé, e lota, e pagam a mixaria. E tem outras que são pequenas, cobram couvé e pagam aquele couvé integral pra gente. Até faço questão de tocar nos lugares onde eu vou, são sempre locais que valorizam o artista. E brigo com artistas, colegas meus, que, gente, se tá tendo música, ele tá tendo retorno. A atração musical, ela proporciona isso. A casa lota e, assim, a gente tem que ser um mínimo de valor, a gente tem que ter um piso, a gente não tem uma certa organização. Não pode prostituir o mercado, né? Esse é um grande problema que eu acredito que toda classe profissional enfrenta. Mas o músico, ou as artistas hoje, a gente não tem uma organização mínima, não tem associação. Então, muitas vezes a gente fica à mercê de certos cachês pífios, ridículos. Eu não me submeto de forma alguma. Igual a gente está tratando aqui, eu tenho mais de 25 anos que eu toco, sou um profissional formado. E eu tento passar isso também. Eu acho gostoso que até os alunos, às vezes, torcem o nariz e batem o pé lá e não vão. Não vão, porque assim, a gente tem que se valorizar. Se há a música no ambiente ali, se estão abrindo a oportunidade, é porque aquele vai ter um retorno para casa. Então a gente também tem que ser um parceiro comercial da casa, tudo bem. Eu até faço isso assim, quando eu vou tocar em algum lugar, a gente divulga bastante, faz um trabalho de marketing legal, lota a casa, traz pessoas para casa. Só que tem locais que utilizam dos músicos, ganham muito dinheiro com couvé,
e não repassam. Pegam e fecham só um cachê, um valor de cachê. E para muitos músicos isso tá bom, tá legal. Aí atrapalha o desenvolvimento. Porque na cabeça deles, eles querem ser vistos, né? É, Mas é aí holofote. tem o outro lado, que é o bolso, que precisa Exato. ser melhorado. E a maioria que faz isso também já tem outros empregos. Sim. E acaba Que usa que é um bico. Isso, tem. Faz de bico. E a gente poderia viver de música tranquilamente. Há espaço para isso, há mercado para isso. Além dos editais que proporcionam para a gente fazer um bom trabalho, poderíamos desempenhar um bom trabalho no dia a dia. Isso é notório. Mas um pouco que a gente esbarra é nisso. Tem até algumas casas na cidade, locais, onde você passa e está tendo música ao vivo, só que muitos locais você não é valorizado. Porque também os próprios músicos já chegam, não, eu vou por R$50, eu vou por tantos reais, e aí o cachê vai lá para baixo. A gente está conversando aqui com o Diogo Jucá, falando sobre a trajetória dele e também sobre o meio artístico e cultural aqui de Araguaína. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência o Marcos vai rodar a apresentação do Diogo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele artístico. Ele toca e canta também. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Araguaína agora tem um estúdio completo de podcast. Estrutura profissional, som impecável e vídeo de alta qualidade. Mais que um estúdio, somos uma ferramenta de posicionamento e autoridade para o seu negócio. Para debatermos vários assuntos, não só de direito, mas também do mundo de negócios. Grave seu podcast, gere conteúdo de valor e posicione sua marca com qualidade profissional. Acesse estudiosigame.com. Toledo Fibra traz uma super novidade para você. Agora você pode personalizar seu plano com Globoplay, Premiere, Telecine, Max, Deezer e muito mais. Planos a partir de R$ 99,90 e velocidade de até 1 GB. Roteador incomodato e suporte 24 horas. Não fique de fora dessa. WhatsApp ou ligação 0800 411 2300. Consulte o regulamento. Toledo Fibra, transformando conexões em emoções. Tá na correria e quer um almoço rápido e saboroso? Venha para Vegas Conveniência. Ambiente climatizado, bife acebolado e ovo frito para dar aquela reforçada. E tem um estrogonofe cremoso que você vai adorar. De segunda a sábado, Vegas Conveniência. O seu almoço é aqui, Posto Ipanema, em frente à Desbrava. Ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, que a realidade é não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na tua boca. Dentro dos meus braços os abraços irão de ser abraços apertado assim, calado assim, colado assim, abraços e beijinhos de carinho, não tem fim. E pra acabar com esse você viver sem mim, não quero mais esse negócio de você ver sem mim. Pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Pá, 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 pá.
trecho da apresentação do Diogo Jucá. Diogo, a gente vai agora para a produção audiovisual. Como que você começou com isso aí? Como que você enxergou a produção do cinema, documentários? Eu vi também que você participou das gravações, né, da produção do filme Circo dos Sonhos, que está sendo gravado aqui em Araguaína. Conta pra gente. Até terminou agora em julho. Eu comecei a trabalhar com audiovisual, assim, também tem um pezinho de influência na minha mãe, né? Porque a mãe, lá em 88, ela era fotógrafa. E aí eu já via umas Canon rolando lá em casa. E aí até a mãe fez um curso a primeira EAD, até brinca, é a primeira EAD que teve no Brasil, que era na revista? Instituto Universal Brasileiro. Aí chegava as revistinhas lá em casa e ela ficava estudando. Então aquilo já ficava aquela memória e tal. Só que eu veio na pandemia também, foi o marco, foi a pandemia. Estava em casa e começaram a pintar uns cursos de... Academia Internacional de Cinema está oferecendo um curso online e tal. E eu, não vou precisar sair daqui para ir para São Paulo, pro Rio. Vou fazer online. E curso com fulano de tal na Alemanha. Aí Então, dali eu comecei a estudar o audiovisual. Ir para essa área de cinema, produção, de vídeo e ficar fazendo os testes. Aí fui comprando também umas câmerazinhas e brincando em casa. E nisso também o que veio? Veio a oportunidade de fazer o podcast, o projeto. Veio o Circo dos Sonhos, a produção do Arte Palco. E aí eu fui produtor local. Sim. Aí você tem também um longa-metragem filmado aqui dentro de Araguaína. O primeiro longa que foi filmado aqui. Com 50 pessoas no set. Organização, cara, nível é outro. Veio um artista muito famoso, né, participar. Veio o Davi Pinheiro, que era o Somebody Love. Que trabalhou com o Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo. Tínhamos artistas maravilhosos. Teve também o Guido lá de Goiânia. Vi que o prefeito também participou. Ele esteve lá com a gente no set, lá brincou lá com a gente também. Fez rapidão uma sketchzinha até para botar no Instagram. Foi bem legal. E muita gente daqui. Foi valorizado também a mão de obra daqui. Então, Araguaína tem mercado. Sim, tem. Agora a gente tem know-how para poder trabalhar a produção audiovisual a nível de Brasil. E o que mais chamou a atenção nesse mundo do cinema? A organização, né? Você vivenciar ali, por exemplo, eu sempre tive fazendo esses cursos nesses últimos 5 anos, mas não tive a oportunidade de estar em loco com equipe, um diretor de fotografia de ponta com equipe de ponta, direção de arte ali trabalhando mínimos detalhes, você vê uma continuista preocupada com essa cena passada tinha esse copo estava nesse local, esse outro take ele tem que ficar exatamente assim. Então você vê esses detalhes do cinema aqui em Araguaína, cara, foi maravilhoso. Que é uma obra de arte, né? O cinema, você tem que ter todo os detalhes. E assim, a sétima arte é legal por conta disso, porque ela engloba várias artes, né? Você tem música dentro, você tem arte plástica trabalhando. A iluminação. Você tem fotografia, o teatro, a atuação. Então, é completo, né? O cinema é completo. Tu fez teatro? Não, eu tenho até um stand-up que eu tô trabalhando. Até já tô procurando lá o pessoal do Arte Palco, quem que vai me dirigir, que eu tenho um stand-up comedy para fazer. Sobre música, sobre a minha vida, as vivências assim, que eu também gosto de stand-up do seguinte, ou fazer um react a alguma coisa, você pegar coisas do cotidiano e trazer, ou igual eu, me zoar. Falar sobre minha carreira musical, por exemplo, que minha mãe ficava cobrando, e aí, você vai ser músico? Sim. E não vai fazer faculdade mais não? Tem uns cursos no Senai lá, entendeu? Então, ficava te empurrando, né? Ficava sempre perguntando alguma coisa. E eu tinha uma pessoa em casa, que é a minha irmã, que era assim, uma pessoa fantástica, à frente do tempo, que sempre formou mais cedo, ela morou nos Estados Unidos, ela fez isso e tal, e sempre ficava cobrando. E você, vai ser o quê? Músico? Outro dia eu peguei meu pai no celular, falando com os parentes aí. Pois é, a Cris era professora do estado, fez isso, aquilo. Aí, e o Diogo? É músico. E como que você sempre levou pro lado de um bom tom, assim, de humor, quando teve a receber essas críticas? Eu nunca ficava com aquela coisa pesada, não, porque eu sempre acreditei nisso daqui. Eu sempre, eu vou me dedicar nisso aqui, porque meu sonho era trabalhar com isso, viver de arte, viver de música.
eu gosto muito, assim, eu tenho alunos que já tocaram em locais até grandes que eu não toquei, para públicos grandes. Eu tenho uma ex-aluna em Palmas, que é a Sâmia Caires, beijão pra Sâmia. Ela já abriu show grande de nacional, já foi para o Acre, para vários locais tocar, abrir. Então, a banda lá em Palmas estão gravando um CD, um trabalho agora de um projeto que elas fizeram na Aldir Blanc, Big Marias. É formada em jornalismo, se eu não me engano também. Então, assim, você vê esses frutos e tal que saíram de você aqui, você vê crescer e despontar na música, é gratificante. Eu sempre quis fazer isso, eu gosto disso. E quanto mais a gente fala sobre música, sobre cultura e cativa mais pessoas, o nível melhora. Então, hoje eu posso ser um professor de música e eu falo para os alunos isso. Hoje eu estou aqui nessa posição, mas amanhã você pode estar dando aula para mim. Eu posso pegar uma aula de algum assunto com você. Então, eu não fico limitado só para mim o conhecimento. É importante a gente transmitir o conhecimento para os outros. E hoje em dia você faz apresentação aonde? A pessoa que quer contratar seus trabalhos, o seu estilo musical, conta um pouquinho pra gente. Hoje eu tenho feito eu sou bem seletivo, igual eu te falei, tem alguns locais que não pagam legal, então assim, eu não vou naqueles locais, evito. Também toco em eventos, por exemplo, particulares, alguém me contrata para fazer um evento ou outro. E faço também apresentações, agora mesmo eu vou tocar nesse mês no Sesc. Eu faço esporadicamente, porque a minha rotina é de aula intensa a semana toda, né? Aí tem alguns outros projetos que eu estou desenvolvendo. Eu tenho um documentário que eu estou fazendo sobre as bandas daqui de Araguaína. Um livro também, né? Um livro didático que eu, junto com um professor meu da faculdade, a gente está fazendo um livro de ensino de música, que é uma coisa assim que não tem em lugar nenhum, onde é voltado para o infanto juvenil, mas assim, se um adulto quiser ler, ele vai aprender também. E tem uma animação também, né? E tem uma animação também. Então, tem várias coisas que tomam tempo, que às vezes assim, eu também não vou tocar só quando o cachê é legal. Aí eu vou abrir mão, eu vou ali tocar um pouquinho. E qual desses projetos estão mais perto de sair? Eu acredito que o documentário sobre as bandas, porque eu estou escrevendo desde 2021. E agora a gente já está na fase de verificar quais artistas que a gente vai chamar para contar a história, porque aqui em Araguaína, antigamente, eu vejo essa carência. Os meus alunos, às vezes eu conto, cara, tinha um guitarrista aqui chamado Chaguinha, que era fantástico, e ninguém conhece, e não tem registro quase nenhum do Chaguinha. O Robertinho tem várias histórias, e aqui tem uns caras ainda da antiga que estão aqui, que precisam, não podem ficar apagados na memória só. Daqui a pouco, daqui uns anos, eu não estarei mais aqui, então... Tem que deixar registrado, tem que deixar né? registrado isso daí. Tem muita gente boa que passou aqui. A gente tinha várias bandas de baile, nós não temos bandas grandes nenhumas aqui. E nada documentado E também. nada disso aí. Tem foto, poucos vídeos, então a gente tem que contar para as outras gerações. Então isso já está praticamente pronto. Eu pretendo submeter em alguns dos editais agora da PENAB. Quando eu mudei pra cá, eu sempre procurei o vídeo no YouTube, Araguaína nos anos 90. Aí dava pra ver ter uma dimensão como que era. A gente tinha muitos pontos aqui, por exemplo, clubes, igual o Clube dos 30, Aratins, a própria Jacuba, onde tinha evento direto grande, e fora outros bares locais, onde tinha Macaquito, a panificadora Modelo, tinha um salão que era de festas. Hoje em dia a gente não tem esses locais mais. Diogo, a gente tá indo para a reta final da nossa entrevista, qual é o seu repertório musical? O que a pessoa vai encontrar no seu show ou na sua apresentação? De tudo um pouco. Eu sou um cara que eu só não gosto muito do... Apesar de foram os caras que me voltaram pra música, o sertanejo. Eu gosto de sertanejo raiz. Sim, eu também. Mas o universitário eu já não gosto. Eu gosto de música que trata de assuntos onde você reflete, onde traz uma boa mensagem. Um poema. Onde traz um poema, onde você vai ter um crescimento. Onde vai te educar, vai te ajudar em algum momento. Vai trazer uma mensagem bacana. Então, nisso eu viajo de reggae, MPB, shot, forró tradicional, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, adoro, Sivuca.
E aí vou pelos clássicos de MPB, Djavan, Caetano, Gil, Oswaldo Montenegro. Vai de tudo um pouco. E rock nacional. Eu comecei a tocar violão, mas logo eu fui pra guitarra. Então eu gosto muito de rock. Rock nacional, internacional, muito por influência da minha irmã também, que era professora de inglês. E aí eu aprendi inglês também um pouco por conta dela. E aí eu também apresento algumas músicas em inglês. Então é um repertório bem variado. Tem um público que vai lá ver samba. Tem gente que pede. Às vezes assim, o show às vezes são 3 horas, mas o pessoal fica pedindo tanta música que eu estico um pouquinho. Então depende, bem variado os estilos. E quem quiser entrar em contato contigo, quais são as suas redes sociais, o seu contato? No meu Instagram vocês vão ver lá algumas apresentações, alguns spoilers desse repertório meu. É @Diogo_Juca, que é Juca, mas não tem acento, né? Igual o João falava, é sem acento. Então é @Diogo_Juca no meu Instagram. E tem lá meus contatos, telefone, WhatsApp, tem também na minha bio, tem um link na bio lá onde vocês vão conseguir acessar também e conseguir falar comigo. Precisando aí, vamos levar boa música para todo lugar. Ok, muito obrigado por participar aqui hoje do Frente a Frente. Foi muito bom bater esse papo com você, saber um pouco mais da sua história, também da trajetória, né? E também sobre os bastidores do mundo artístico aqui de Araguaína, no local. Eu que agradeço o Portal Imediato. Parabéns mais uma vez. E obrigado. Conte comigo sempre, com o que vocês precisarem. Estaremos juntos aqui para tratar de cultura, falar disso é sempre bom. Obrigado. E para rever esse conteúdo, você pode acessar o Portal Imediato no YouTube. Lá você pode acompanhar, assistir a hora que quiser. A você que acompanhou pela Rede TV, obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima quarta-feira, depois do Rede TV News. Uma boa noite para você. Araguaína agora tem um estúdio completo de podcast. Estrutura profissional, som impecável e vídeo de alta qualidade. Mais que um estúdio, somos uma ferramenta de posicionamento e autoridade para o seu negócio. Para debatermos vários assuntos, não só de direito, mas também do mundo de negócios. Grave seu podcast, gere conteúdo de valor e posicione sua marca com qualidade profissional. Acesse estudiosigame.com. Fibra traz uma super novidade para você. Agora você pode personalizar seu plano com Globoplay, Premiere, Telecine, Max, Deezer e muito mais. Planos a partir de R$ 99,90 e velocidade de até 1 GB. Roteador incomodato e suporte 24 horas. Não fique de fora dessa. WhatsApp ou ligação 0800 411 2300. Consulte o regulamento. Toledo Fibra, transformando conexões em emoções. Tá na correria e quer um almoço rápido e saboroso? Venha para Vegas Conveniência. Ambiente climatizado, bife acebolado e ovo frito para dar aquela reforçada. E tem um estrogonofe cremoso que você vai adorar. De segunda a sábado, Vegas Conveniência. O seu almoço é aqui, Poço Ipanema, em frente à Desbrava.